Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates, é da fruta para o copo. Seja bem-vindo, estamos abrindo a nossa janela esportiva de hoje. Hoje é dia 30 de maio, é uma quarta-feira, amanhã feriado, né, de Corpus Christi. Então seja bem-vindo à nossa janela esportiva de hoje. Aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola e também na Rádio Cultura M, a rádio da cidade, a rádio líder em esporte, a nossa sempre querida PRD4. Bem, a cidade tentando voltar à normalidade, alguns postos de combustíveis já funcionando precariamente, mas funcionando, alguns sem receber ainda o combustível necessário, continuam fechados, mas a tendência, segundo as informações que nos passaram, é de que com mais 24, 48 horas essa questão estará definitivamente resolvida. Também a questão de abastecimento. Alguns produtos, principalmente hortifruti, não são encontrados e quando são encontrados, os preços são abusivos. Então, cabe principalmente a quem vai comprar, a você, dona de casa, que é quem administra tudo isso, não entre nessa onda. Ninguém vai morrer se ficar aí uma semana sem comer tomate, batata, sabe? Vamos fazer alface. Tudo isso faz falta, mas ninguém morre se ficar sem comer esses produtos aí, digerir esses produtos por uma semana. A gente tem que fazer também a nossa parte, não entrar nessa onda de consumismo que só beneficia aqueles que querem nos explorar, né? Então, se o combustível estiver lá em cima, procure outro posto, ande de ônibus, faça o que for possível, mas não faça esse tipo de jogo, né? De beneficiar esses que tiram proveito dessas situações aí que são profundamente negativas para o país, né? E todos nós vamos preparar os nossos bolsos aí, porque o boleto da conta vai chegar. E não será um boleto só, não. Serão boletos eternos, né? Quem vai pagar toda essa conta de reajuste, de tudo isso que aconteceu e ainda continua acontecendo, será o povo, né? O governo se passa de bonzinho, de herói, tá tudo ok, conseguimos acertar, e a conta vem para a população. Nós é que vamos pagar tudo isso mais uma vez, infelizmente. Giovanni Peroni, um abraço. Um abraço, Zé Roberto, um abraço, Vaguinho, um abraço aos amigos dos campeões da bola. O meu destaque de hoje fica por conta da seleção brasileira, que já estão com todos os jogadores completos e começa-se a preparação para o próximo amistoso. Tá certo, o Brasil, inclusive, faz amistoso nesse domingo agora, né? É o primeiro de dois, né? Antes do início efetivo da Copa do Mundo. E vamos ver, Vaguinho Fiorini, se depois que a poeira baixar aqui, essa situação toda complicada puder ser melhor analisada, vamos ver se o povo desperta para a Copa, porque a distância do torcedor brasileiro em relação à seleção e à Copa do Mundo é uma distância muito grande. Um abraço, Zé, um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva. É verdade, parece até que não estamos entrando em ritmo de Copa do Mundo, né, Zé? A Copa do Mundo está aí há 15 dias do seu início. O Brasil estreia no dia 17 de junho, um domingo, 3 da tarde, jogando contra a Suíça. E antes disso, o Brasil tem 2 amistosos, um é domingo, 9h30 da manhã, Zé, em Liverpool, contra a Croácia. Aí o segundo, no outro final de semana, contra a Áustria. Então vamos ver como é que a seleção brasileira se comporta aí nesses amistosos, visando a Copa do Mundo. Mas o meu destaque aqui vai para a CBF, Zé. Hoje está acontecendo nesse momento o sorteio definindo os jogos da fase quartas e final da Copa do Brasil. Embora a gente não tenha todas as equipes classificadas ainda, de 8, nós temos 6 equipes. Grêmio, Corinthians, Flamengo, Chapecoense, Santos e Palmeiras. Restam 2 vagas, Cruzeiro e Atlético Paranaense, Bahia e Vasco da Gama. Daqui a pouquinho, dentro do programa ainda, a gente dá os próximos confrontos. E vai para a Série B, né, Zé? Ontem o São Bento mais um empate, é o rei do empate, hein, Zé? 8 jogos na Série B, 2 vitórias, 6 empates, continua invicto. Agora, essa campanha do São Bento, o Vaguinho, me traz uma certa preocupação. Eu vou explicar por quê. Embora o São Bento ainda esteja invicto no campeonato, está numa posição razoavelmente boa no campeonato,
O time de Sorocaba tem perdido muitos pontos em casa. Sim. Jogou o empate de ontem foi contra o Figueirense. Mas sábado no sábado quase perdeu do Juventude lá em Sorocaba. Estava perdendo, empatou. Estava 2-0 e empatou. Quer dizer, pelo empate, para quem está perdendo de 2-0, tudo bem. Até pode ser um bom resultado. Mas no geral de tudo isso, eu percebo, infelizmente, porque eu torço muito pelo Paulo Roberto, e eu acho que é um técnico extremamente profissional. E torço pelo São Bento, porque é um paulista, né? Um time do interior que está aí na Série B, que é o caminho que um dia a gente espera ver a Ferroviária chegar também. Ficar entre os 20 da Série B, aí a Ferroviária vai estar realmente numa situação altamente privilegiada, se mantendo na Série A1 do Paulista e conseguindo chegar à Série B do Brasileiro. Esse é o sonho. Está difícil, mas de qualquer maneira é o sonho. Mas voltando a falar do São Bento, o São Bento está perdendo muitos pontos em casa. Sim. Isso num campeonato longo, é claro, como a gente sempre analisa aqui. A Série A e a Série B são campeonatos que dão aos times uma condição fantástica de recuperação, de reabilitação. E são 38 jogos, você joga o ano inteiro. É diferente de um Paulistão, por exemplo, que as datas são restritas, né? E você tem pouco tempo. Se você vai mal, o tempo para você se recuperar é muito pequeno. No Campeonato Brasileiro, para as equipes que disputam, a situação é completamente diferente. O torcedor, o telespectador que nos acompanha, já cansou de ver, por exemplo, na Série A, equipes que terminam o primeiro turno lá embaixo e que depois se reabilitam no segundo, e que se nós tivéssemos decisão entre campeão do primeiro e campeão do segundo, essas equipes, ou uma equipe dessas aí a que me refiro, ela disputaria o título. Sim. Foi mal no primeiro e foi muito bem no segundo. Então é um campeonato longo, dá isso, mas de qualquer forma, Vaguinho e Giovani, não se pode perder ponto em casa. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Infelizmente é o que está acontecendo com o São Bento. Num campeonato de 3 pontos, quando você empata muito, você não sai do lugar, né? Ferroviária é um exemplo. Exatamente. O São Bento tem 6 empates em 8 jogos. É uma campanha legal, está invicto, mas o time não anda, ele não consegue mudar de posição. Então, fica numa situação difícil e a rodada está apenas começando. O São Bento pode despencar para o meio, para baixo da tabela, devido aos jogos que teremos ainda. Por quê? Devido ao alto número de empates. Nos bons tempos do futebol, Vaguinho, e você se lembra, eu acredito que o Giovani também, embora seja mais jovem, o campeonato, a vitória significava 2 pontos apenas. Sim. E aí, o Giovani, o empate era um bom resultado. Sim. Que era 50%. Exatamente. Hoje não. Hoje com 3 pontos em disputa, você conseguir 1 ponto é apenas 1/3. Você está perdendo 2. Né? Então, é por isso que empatar sistematicamente em casa. A Ferroviária é um exemplo disso. Claro. A Ferroviária só empatou, né? 10 empates em casa, é isso? Exatamente. Naquele levantamento que a gente fez. Exatamente, 10 empates. Agora, Zé, você joga 3 partidas, empata as 3, joga 3, perde 2, ganha 1, a vantagem é ganhar 1 e perder 2. Porque você fica com uma vitória contra um outro time com 3 pontos em 3 jogos invicto, mas não venceu. Não, o caso da Ferroviária agora, né? Ela empatou, o Mojimirim perdeu. No último jogo, na última rodada, o Mojimirim ganhou, fez 3 pontos e terminou na frente da Ferroviária. A Ferroviária fez 6 partidas, perdeu 3, empatou 3. Né? Sim. O Mogi perdeu 5, ganhou 1 e ficou na frente da Ferroviária. Eu preferiria que a Ferroviária tivesse vencido 3 jogos e perdido o restante. Porque ela ia fazer 9 pontos. Aí está pedindo muito. Aí ela teria feito 9 pontos. Não, com 9 pontos estaria classificada. É claro que todo mundo queria isso. Mas aí a gente está falando, não é de uma parte positiva, nós estamos falando da parte negativa. Né? Porque a campanha da Ferroviária só teve números negativos. Né? Então, é duro para a gente. E a gente comentou isso aqui. Eu me lembro que o Vaguinho, tanto na Rádio Cultura como aqui na TV Cultura Paulista, na nossa janela, o Vaguinho cansou de falar isso. Olha, é o risco do Mojimirim ainda ganhar o último jogo, ainda terminar à frente da Ferroviária. Exatamente. E foi o que aconteceu. Você chega à conclusão. Quem perdeu mais? Mojimirim, 5. De 6 perdeu 5 e continuou na frente da Ferroviária. É uma vitória e a Ferroviária não teve nenhuma. Quer dizer, a vitória é muito melhor, uma vitória, do que 3 empates. E ainda a tabela do campeonato, a classificação do Campeonato Brasileiro vai sofrer muitas alterações. Tanto da Série A como da Série B. Sim, claro. Pelo que eu estava vendo, porque eles estão muito próximos. Não, e tem times ali, Zé, que hoje estão lá na parte de cima da tabela, mas eu acho que não vão aguentar por muito tempo, não. Então, mas o campeonato está apenas começando, né? Fluminense,
O Fluminense tem um time limitado. Eu acho que já o Fluminense vai despencar na tabela, né? Não vai suportar aí a pressão de... Por exemplo, hoje o Fluminense está na frente do Palmeiras, na frente do Corinthians, na frente do Cruzeiro, mas já esses times ultrapassam o Fluminense, porque o campeonato é muito longo, é muito desgastante. Então o Fluminense não tem elenco, o Fluminense tem um time médio, de médio para fraco. Então a posição do Fluminense, na minha opinião, ali em cima, em segundo lugar, é uma posição enganosa. Não, a gente analisa a própria situação do São Paulo, que hoje é o melhor paulista, é uma campanha legal até agora, e que até chega a ser surpreendente, né, Wagner? A gente não esperava isso do São Paulo. Agora, o Campeonato Brasileiro, ele manda muitos recados, né, na parte de baixo da tabela, certo? Ali os telegramas, os e-mails, são mais constantes, frequentes e mais precisos, né? Mais próximos da realidade. É o caso, por exemplo, do Paraná. É o caso da Chapecoense, de quem está lá embaixo. Claro. Entende? E é claro que o tempo para a recuperação existe. Senão, se eu não concordar com isso, eu estaria contradizendo aquilo que eu falei antes. De que, de repente, uma má campanha no primeiro turno não significa o rebaixamento. Porque você tem mais 18 jogos, né? 19 jogos para poder se reabilitar. Para poder se reabilitar. Mas há times que mandam sinais, né? Como o América Mineiro mandou algum tempo atrás. O Paraná está mandando esse recado esse ano, de que é um time muito fraco, muito ruim. Mesmo acontece com o Ceará, Zé. Ceará, a mesma coisa. Então, aí, se não se estabelecer uma condição melhor de aproveitamento da equipe, os riscos aumentam consideravelmente. Mas confirma aí pra gente, Vaguinho, na janela esportiva, os resultados de ontem da Série B. 2 partidas abrindo a 8ª rodada, em Sorocaba, São Bento 1, Figueirense também 1. E lá em Londrina, no Clássico Paranaense, o Londrina venceu o Coritiba, hein, Zé? 3-2. Lá no Estádio do Café, né? No Estádio do Café, num bom jogo. Um bom jogo em Sorocaba também, viu, Zé? O empate entre São Bento e Figueirense, com ótimas defesas dos goleiros, tanto do Figueirense quanto do São Bento de Sorocaba. Um resultado, um jogo muito bom. Decepcionante, o público foi muito pequeno lá. Agora, hoje, Zé, Onde? Em Sorocaba. Então, essa é outra coisa que a gente não entende também, né? O time tá É uma coisa assim que você... Mas... O estádio Walter Ribeiro, que é o SIC, que é onde o São Bento manda os jogos, é um estádio relativamente pequeno. Confortável, mas pequeno. Sorocaba é uma cidade que deve ter, um cálculo, no mínimo, o dobro da população de Araraquara, ou mais, ou muito mais. Não sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para um time que está na Série B do Campeonato Brasileiro, que é o sonho de todo mundo, e está invicto, né? De repente, um público pequeno lá é um negócio Mas não foi estranho. atípico, não, pelo caso da greve? Mas o Vaguinho tem acompanhado, né, Vaguinho? Não é atípico, não. Sorocaba, as rendas têm sido muito baixas. Eu acho que esse fato da greve, né, eu acho que serve para a capital, né, que tudo é longe. Eu acho que o interior não sofre esse problema, não, hein, Zé? Às vezes a gente é obrigado a sair um pouco do assunto para voltar ao assunto. Estava assistindo hoje, né, coincidentemente, um noticiário de TV e entrou um repórter para falar ao vivo lá de Sorocaba. E ele disse o seguinte, um negócio estarrecedor. Um negócio preocupante e inadmissível. Isso não se pode admitir isso. Só mesmo num país desgovernado que essas coisas acontecem. O repórter estava dizendo o seguinte, falando ao vivo de lá. Então ele mostrou o terminal rodoviário de Sorocaba, que é imenso, né? Porque Sorocaba é uma cidade ali próximo de São Paulo, rodovia Castelo Branco, aquilo ali é uma distribuição de pontos, né, de transporte para todo o estado de São Paulo e o Brasil. O terminal rodoviário de Sorocaba, os guichês das diversas empresas que servem, né, porque são várias empresas, fechados, vazios não, fechados. Ninguém estava trabalhando. O sistema coletivo, de transporte coletivo da cidade, que é enorme, é uma Manchester paulista, paralisado. Sabe por quê? Eu estou falando em cima daquilo que o repórter falou. Tem um tal de um vereador lá, que é vice-presidente, me parece, do sindicato dos motoristas lá de Sorocaba, e ele manda, rapaz. Ele manda. O repórter estava estarrecido e quem assistiu a notícia ficou mais ainda. Que o cara chega lá e fala, não vai trabalhar, ninguém trabalha. Por quê? Porque lá em Sorocaba, ainda com fundamento no noticiário passado, os motoristas, de uma forma geral, lá, dos ônibus, etc. tal, do transporte coletivo da cidade, têm um salário muito acima da média
da média do resto do Brasil. Então, por exemplo, se um motorista aqui, não sei quanto ganha, mas R$2.000, por exemplo, lá o salário médio é de R$4.000. E o cara que, de uma forma ou de outra, ele consegue tudo isso, o resultado, ele tem todo mundo na mão. Então ele fala, hoje ninguém vai trabalhar, ninguém vai. Hoje o ônibus não vai circular, ninguém vai. E o ônibus não vai mesmo. E é o que está acontecendo em Sorocaba, pelo menos até a hora que eu vi o noticiário por volta de 10 horas da manhã. É um negócio inadmissível. O cara manda. Não é o prefeito que manda em Sorocaba, é esse cara aí. Tá louco. Esse líder aí que... E outra, disse que já aprontou 1000 vezes. E o cara continua fazendo isso. Eu só estou abrindo esse parênteses aí, porque estamos falando de Sorocaba com relação ao São Bento. E talvez isso, Vaguinho, justifique, quem sabe, até a presença de um público maior no jogo de ontem. É verdade, pode ser mesmo. Ô Zé, e hoje nós temos Série A do Campeonato Brasileiro, abertura da 8ª rodada, temos 7 partidas e grandes jogos, hein? Pelo menos é a promessa de grandes jogos. Hoje nós temos 7h30 da noite, 3 partidas. Na Ilha do Retiro, Sport e Atlético Mineiro, lá em São Januário, o duelo dos desesperados aí, né? Não tanto o Vasco, que está um pouco acima da tabela, mas pelos últimos resultados. Vasco da Gama e Paraná, e também 19h30 lá em Salvador, Vitória e Inter de Porto Alegre. Às 9 da noite no Morumbi tem São Paulo e Botafogo, e lá em Chapecó, Chapecoense e Ceará. Esse é outro duelo clássico dos desesperados aí, vai. E 21h45 em Porto Alegre tem Grêmio e Fluminense, e lá no Mineirão, Cruzeiro e Palmeiras. Hoje o Roger vai balançar mais um pouco, porque na minha opinião, o Cruzeiro vence esse jogo e vence fácil, Zé. Você está um tanto quanto desanimado com o Palmeiras, não, né? O que está acontecendo? Não. O time do Palmeiras não está jogando absolutamente nada. Hoje é uma prova de fogo para esse time do Palmeiras. Que é o Cruzeiro, que tem um bom time, um dos candidatos a conquistar a Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro. Eu acho que hoje não vai dar para o Palmeiras não, viu, Zé? Essa forma que o Palmeiras está tentando montar o time para jogar o Brasileiro, há uma preocupação com a Libertadores da América, eles priorizaram isso. Me parece que essa questão de não ter Mundial mexe muito com a cabeça dos torcedores e me parece que agora está entrando dentro da equipe do Palmeiras. Mas ontem a gente falava, você falou do Luxemburgo, né? Eu acho que um bom técnico para o Palmeiras hoje seria o Abel Braga. Também. Que sabe lidar com todos esses leões, essas feras que tem ali dentro. Então, eu aposto num palpite. O Palmeiras ganha hoje, assenta um pouco a poeira do Roger Machado, aí perde no meio da semana, volta tudo de novo, Vaguinho. Então é bem complicada a situação do Palmeiras. Hoje é um jogo difícil, o Cruzeiro tem um bom time, mas eu não vejo o Palmeiras assim, embora não esteja jogando bem, um futebol extremamente irregular do Palmeiras, né? Eu não vejo o Palmeiras com tanta diferença, jogando fora de casa, sem tanta pressão. O Cruzeiro, para mim, é o favorito, mas não é um favoritismo disparado, né? Na minha ótica do jogo de hoje, não. Mas pode ser e deve ser um grande jogo, né? Vamos acompanhar. Ô Zé, e a gente ouve, né, há muitos anos aí, os treinadores, principalmente treinadores, falando que o time brasileiro joga muito, o time brasileiro joga demais, joga muito mais que o europeu. E teve uma pesquisa, Zé, a Pluriconsultoria fez um estudo dos últimos 10 anos dos clubes de futebol do mundo. E é verdade, Zé, o futebol brasileiro está disparado. O calendário é muito mais apertado do que o europeu. Dos 10 primeiros, 10 brasileiros, que mais jogaram nos últimos 10 anos. O Inter de Porto Alegre é o recordista. Ele jogou durante esses últimos 10 anos 713 partidas. O segundo é o Grêmio, 703. Santos e São Paulo, 701 partidas. Palmeiras, 684. Corinthians, 674. Fluminense, 673. Flamengo, 661. Atlético Paranaense, 668. E o Vitória da Bahia, 666. O primeiro que não é brasileiro que aparece é o Atlético Nacional da Colômbia, em 11º com 666 também, mesmo número do Vitória. O primeiro europeu é o Barcelona, que aparece em 29º lugar com 593 partidas. Olha a diferença, Zé. 593 partidas para 713 do Inter. E na verdade nós estamos falando de quantidade, infelizmente não de
qualidade, né? Quantidade de jogos, número de jogos. Né? Agora, um calendário totalmente desorganizado, e desse calendário, boa parte da culpa é dos próprios clubes. Sim. Né? Porque quando se tenta, o que é muito difícil, organizar alguma coisa mais racional, os próprios clubes são contra porque querem jogar. Né? Querem jogar. Aí não se respeita férias de jogadores, não se respeita absolutamente nada. Né? Então, já vista aí a chiadeira. A chiadeira é quando se falou que o Campeonato Brasileiro ia parar, como vai parar a Série A durante a Copa do Mundo. E nem o torcedor aceita, porque sabe o que acontece? O torcedor também é difícil de ser entendido. Ele reclama muito, mas só tem jogo na televisão. Ele assiste todos. Ele vai passando. É verdade. Ou não é? Eu sou um deles. Então, aí o exemplo. Quer dizer, o dia que não tem futebol na televisão. Eu fico louco em casa. O torcedor, e o Vaguinho é um caso típico, só sabe assistir na televisão futebol. Se não tiver futebol, em qualquer canal, o pior que seja, o cara fica louco. Zé, assisto segunda divisão, Série A3, Copa Paulista, campeonato de bairros. Bolinha de gude. Eu assisto, Zé. Corrida de tartaruga, tudo Zé, isso. Quer ver o pior Corrida de abelha. O pior período para mim que existe é esse período de Copa do Mundo, que não tem jogo dos times. E o final do ano que entra férias. Eu fico louco na televisão, eu fico perdido, Zé. Eu vou te dar de presente. Vaguinho, reage, Vaguinho. Não, mas não sou eu que tenho que reagir. Eu vou te dar de presente. É futebol. Ô, Vaguinho, eu vou te dar de presente a coletânea do Canal 100. Sim. Aí, quando não tiver, você coloca lá no seu DVD, você assiste. Mas nada como o jogo ao vivo, viu? Não, mas olha, o Giovanni, você tocou num ponto agora fundamental, hein? O que aquilo transmitia de emoção no cinema. Em tudo, né, Zé? Não, é a música, tudo, né? A narração. Coisa fantástica. Domingo eu assisti, passou aqui no canal da TV Cultura, e passou sobre o Tostão. Como era inteligente para jogar bola. Você pega hoje, não tem nada a ver esses jogadores de hoje. Ia para um lado, ia para o outro. Bom, você viu jogar, né, Zé? Eu não tive a oportunidade de ver jogar. E agora era uma assinatura fantástica de Herbert Richards, né? Que para quem não sabe é de Araraquara. Sim. Aquilo no cinema, né? Na telona, na tela grande, era uma coisa impressionante. Aquela música característica, que até hoje é aproveitada. É um símbolo, né? Aquilo ali é uma coisa fantástica. E eu me recordo quando a gente ia no cinema e a gente assistia, antes passava o Canal 100. Passava no jornal, né? Passava antes. Cine Jornal. Quando saía gol, o pessoal dentro do cinema gritava gol. Era um negócio impressionante. Muito bem, vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Temos aí as notícias da seleção brasileira, que faz amistoso domingo, né? E temos uma matéria muito interessante sobre o futsal feminino de Araraquara, que é exemplo do masculino, está também disputando a Liga Paulista de Futebol de Salão. Vamos para o intervalo e a gente volta em seguida, é um instante só. O desafio de peso está no ar. A atenção toma conta de todas. Chegou a hora da malhação. Quais serão as surpresas e desafios que as nossas participantes enfrentarão desta vez? Torça junto com a gente. O Mexa-se Mulher reserva muitas emoções e muita diversão. O momento de emagrecer com saúde é agora. Mexa-se Mulher, toda terça-feira ao vivo às 2 da tarde, com representação às 10h30 da noite. Venha conferir a coleção Outono e Inverno da Linentex, no centro de Araraquara. Qualidade, ótimos preços e condições especiais de pagamento. Moda feminina, moda infantil e moda festa. Bolsas, acessórios e as últimas tendências do Outono e Inverno 2018. Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. Novas marcas, peças exclusivas e preços especiais para você vestir os looks da estação. A ABA completa 10 anos de projetos sociais. São mais de 500 crianças praticando basquetebol com acompanhamento nutricional e psicológico. E para continuar marcando estes pontos, a ABA precisa de você, empresário. Doe 3% do ICMS sem custo para a sua empresa. Informações 1634725505. Sua empresa é o apoio que faltava para estas crianças.
Não fique rodando à toa pela cidade. Vá direto ao Auto Posto Vaz Filho. Aqui você e seu veículo têm tratamento VIP, equipe treinada, além de produtos e serviços de altíssima qualidade. Sempre se modernizando para oferecer o melhor. Visite a loja de conveniência, ampla, climatizada e totalmente reformulada. Avenida Francisco Vaz Filho, 2924, Jardim Santa Clara, 3337-3862. Auto Posto Vaz Filho. Qualidade é a nossa bandeira. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e é a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. Estamos de volta para o segundo bloco da nossa janela esportiva de hoje, aqui na TV Cultura Paulista e pela Rádio Cultura M, a Rádio dos Campeões da Bola. Hoje, quarta-feira, por sinal, né, Vaguinho? Tem muito futebol na Rádio Cultura M a partir das 8 horas da noite, né? Isso. Tem o Campeonato Brasileiro, os paulistas que jogam, o placar geral do futebol e, além disso, tudo sobre a Ferroviária, né? Futebol feminino que joga hoje à tarde, lá em São José dos Campos, né? Teremos todos os detalhes depois do jogo, tanto no Balanço Geral da Cultura, como no futebol da Cultura M, a partir das 8 horas da noite, depois rede e a transmissão do jogo do Palmeiras, lá em Belo Horizonte, enfim. 8 horas da noite está começando um show de informações da Cultura AM com os campeões da bola. A gente quer mandar um forte abraço para o Odair, que tem uma das vozes mais lindas, né? Dos meios de comunicação de Araraquara, tem a sua produtora, a sua gravadora. E o Odair, ele é um grande amigo dos campeões da bola, ouve a equipe esportiva, né? É um fanzaço da equipe esportiva líder do rádio. E o brinde, né? O prêmio que ele sempre oferece aos campeões da bola é exatamente a gravação de vinhetas do esporte na Cultura M, né? E particularmente do trabalho ativo, já há 33 anos, dos campeões da bola. Então, ontem ele nos enviou a mim e ao Cássio Prando, né, que é o diretor de programação da Cultura, da Rádio Cultura M-FM. O Odair mandou uma série de vinhetas, né, algumas relacionadas com a Copa do Mundo e outras relacionadas ao próprio trabalho dos campeões da bola nos seus 33 anos. Coisa linda que a gente vai aproveitar já, quem sabe a partir da próxima semana. Então, ao Odair, o nosso muito obrigado, um abraço realmente respeitoso, um excelente profissional, uma voz muito linda. Nos orgulha a todos, né, que trabalhamos nos meios de comunicação de Araraquara. Vaguinho Fiorini e Giovanni Peroni, a seleção brasileira de futebol, né, já está na Europa, já faz algum tempo que está lá, em Londres, né? Marcelo e Casemiro chegam, são os dois últimos que se apresentam, já chegaram? Não, tem mais um, Zé. Se apresentou ontem. Marcelo Casemiro e o Firmino. Eles jogaram a decisão sábado. Exato, mas um dos Só que o Firmino já se apresentado. Ele já se apresentou ontem, ele antecipou a apresentação. Sim. Então faltavam o Marcelo e o outro? Casemiro. Né? Que na realidade participaram do final aí da Champions League, por isso que ganharam um tempinho aí mais para descansar. O Brasil já... Estamos mostrando imagens aí já de Londres, né? Lá de Londres. Lá do CT do Tottenham. Exatamente, onde a seleção brasileira está realizando os seus treinamentos. Quem está mais assim enturmado com o local é o Paulinho, né, Zé? O Paulinho que jogou pelo Tottenham antes de se transferir para o futebol chinês e hoje no Barcelona. Então o Paulinho conhece tudo ali. A seleção brasileira se preparando domingo, 9h30 da manhã, no horário de Brasília, em Liverpool. Tem o amistoso diante da Croácia. O Brasil depois, no final de semana que vem, faz um amistoso em Viena, diante da Áustria. E depois, no dia 11, Zé, joga no dia 9 o Brasil. No dia 11, o Brasil segue para Sochi, onde começa a preparação já em solo russo. O Brasil que estreia no dia 17, um domingo, 3 da tarde, Copa do Mundo, diante da seleção da Suíça. Então o Brasil vai se preparando aí. O CT do Tottenham é uma maravilha, né, Zé? Dá para ver aí. E os treinamentos... É um lugar bem afastado da cidade, da cidade, então, com muito verde, ali muita área verde. Então, diz que é um lugar muito bacana, muito legal mesmo, Zé. E os treinamentos estão divididos em 2 períodos, né? Um período
pela manhã eles fazem a preparação física e no período da tarde eles têm trabalhado muito técnico-tático sob o comando do técnico Tite. Agora, 2 jogadores que dentro daquele processo de avaliação física e principalmente de avaliação clínica, que é o Douglas Costa e o Fagner, eles estão treinando separados para poder ter uma recuperação, porque eles apresentaram uma lesão muscular. Já se apresentaram, Vaguinho, fora das melhores condições, né? Sim. E para esse jogo de final de semana, de domingo, Zé, o Neymar vai para o jogo, o Fagner e o Douglas Costa ficam de fora. Tá o certo. Neymar vai ser testado aí pelo menos acho que meio tempo para ver como é que ele se comporta, né, depois dessa contusão e da operação. A expectativa de seleção brasileira, por enquanto, é muito abaixo daquilo que poderia se imaginar. Está totalmente gelado. Quem sabe, né, com a aproximação maior da Copa, embora a Copa já esteja aí, né, há 2 semanas, a coisa possa mudar. Mas e o bacana é que o Tite... Eu nem estou falando, Giovanni, de 2014, que o Brasil cediu a Copa. Mesmo antes, numa época como essa, você já via carros desfilando com bandeiras do Brasil, bandeirolas e tudo mais, né? Agora a coisa está bem fria e a gente percebe toda essa situação quando a gente faz contato com aquelas emissoras de rádio e TV que vão cobrir a Copa do Mundo, né? Por exemplo, o que rádio está fazendo? A maioria das rádios, um repórter ou 2 repórteres, locutor e comentarista aqui no Brasil, fazer tudo off-tube, e mesmo emissoras poderosas, porque na verdade pela TV teremos a Globo e a Fox. Isso. A Globo e a Fox. Zé, mas teve um tempo em outras Copas do Mundo, bem para trás aí, todas as emissoras de rádio transmitiam, Sim, né? Mas televisão. a coisa mudou, né, Hoje a coisa mudou muito, né, Zé? Mudou, a questão financeira. Exatamente, tudo e ficou ruim, né, você não gosta daquele canal de televisão, mas tem que assistir ali, não tem outro jeito. A gente nunca poderia imaginar, por exemplo, uma Band, né, que é uma emissora totalmente identificada com esporte, fora da Copa do Mundo, mas então... tudo hoje. A própria Globo, né, pelo que a gente ouve dizer aí, reduziu. Quando havia Copa, Olimpíada, a Globo mandava 300 funcionários para lá, entre todos, produção, montava estúdio, fazia todo aquele negócio. Esse ano a coisa vai ser bem diferente, né? Bem mais enxugada, porque é uma questão de dinheiro. E emissoras de rádio, então, aquelas que são habilitadas, né, que compraram os direitos, né, porque a Globo cobra da TV e cobra das rádios também. Então, essas aí é que não vão mesmo, né? O repórter aí, 1, 2 no máximo, para cobrir treinamentos, essa coisa toda, e depois o resto do time fica no estúdio narrando pela TV. Isso está acontecendo e, olha, no mundo inteiro, né? Quer dizer, no mundo inteiro é uma expressão tanto quanto forte. Mas com relação ao Brasil, que a gente conhece um pouquinho mais, a coisa está desse jeito mesmo. Hoje, você vê as emissoras de São Paulo fazendo jogos do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, eu duvido que hoje o Palmeiras jogue em Belo Horizonte. Eu duvido que haja uma emissora de São Paulo que vá ao vivo lá no Mineirão transmitindo o jogo. Eu duvido. Vai o repórter tudo bem. O repórter vai, né? Se vira lá. E local ainda, né? Vai. E no estúdio ficam narradores, comentaristas, todos os outros que integram a equipe. Isso para fazer um jogo do Palmeiras em Belo Horizonte. Está desse jeito. E não há nenhuma perspectiva de mudança, não. Imagine Copa do Mundo, que o custo é astronômico, né? Saindo daqui para fazer futebol lá na Rússia. Zé, agora esse clima aí fraco, né, de Copa do Mundo, de seleção brasileira, que a gente tem visto muito pouco aí, será que tem a ver com o alto número de jogadores estrangeiros na Copa do Mundo? Ou acho que não tem nada a ver? Não, eu acredito que tem, assim, uma parte... Nós temos uma legião estrangeira, né? É aquilo que eu disse. Você tem na ponta da língua a seleção de 1970 e não tem a seleção de hoje. Isso é fruto do quê? Em 70 todos estavam aqui. Aí motiva, inclusive, aquela discussão entre aspas de clube. Porque o jogador do meu time foi, porque o jogador do seu não foi. Hoje não, hoje se convoca, você não sabe nem onde o cara joga. Isso afasta, sim, Vaguinho. Eu não tenho dúvida que afasta. Agora, além disso, há toda essa
turbulência que o país está vivendo agora, né? Uma situação econômica difícil, uma crise política que não tem fim, e o povo está mais preocupado com isso do que com o futebol. É porque você olha a seleção brasileira, nós temos 3 jogadores só que atuam no futebol brasileiro, né, Zé? Dos 23. É uma legião o Cássio, o Fagner e o Jeromel. E são reservas. São reservas. Então, não tem nenhum titular aqui do Brasil, jogando no Brasil, na seleção brasileira. Então fica difícil. Olha, eu não vou nem fazer essa colocação aqui, porque nós vamos passar vergonha. Você fala assim, qual que é a seleção do Tite hoje? Nem a seleção que ele vai escalar. Não, a seleção que vinha jogando. Qual que é a seleção titular do Brasil hoje? Agora, se você falar a seleção de 70, todo mundo vai saber. De 82, Félix, Carlos né? Alberto, Brito. 82. Eu sei, eu falei outro dia, eu sei a escalação de cor e salteada aqui da seleção brasileira de 82, e não sei a de 94 que ganhou, e a de 82 não ganhou. Exatamente. Então, você fala, por exemplo, de 58, né, um fato curioso, inclusive, que começou uma seleção e terminou outra, né, completamente diferente. Eu me lembro de um caso do Newton de Sorte, jogador de São Paulo, foi titular da Copa em 5 jogos, na ala direita, né, na zaga direita, como se falava. No último jogo, entrou Djalma Santos. Né? O outro fato curioso, né, de 1958, quando o Brasil começou a jogar, Joel do Flamengo era o ponta. Antes do Garrincha entrar, Mazzola, que depois iria para a Itália, era o atacante, era o centroavante. Depois foi substituído pelo Vavá. Jogava Dida, não jogava Pelé. Até Pelé estrear e tomar conta de tudo. E foi por aí afora. Dino Sani era o médio volante, até a entrada do Zito. Isso de 58. Primeiro título brasileiro. Hoje isso mostra o número de jogadores que tinha, né? de Isso craques. a gente está falando de quem estava lá. Não vamos nem discutir quem não foi. Porque havia um excesso de qualidade. Tanto é que se convocava 60 naquela época. Né? É um negócio de louco. Né? E hoje você não sabe. O Tite está lá treinando, a gente mostrou as imagens, aí tudo funciona muito bem. É uma cobertura realmente expressiva, sensacional, mas essa ligação, essa interação, vamos familiaridade dizer, da seleção com o povo está cada vez mais distante. É verdade. Ô Zé, só para mim fechar aqui a informação da seleção brasileira para os nossos telespectadores ficarem bem informados, Brenner e Vitinho, da seleção sub-20, eles também estão na seleção brasileira. Treinando ali, né? Eles estão treinando. Então é aquele processo de adaptação desses jogadores que eles escolhem. Brenner e Vitinho. São os 2 atletas convocados frequentemente para a seleção sub-20. Estão lá em Londres? Estão lá com a delegação. É para, acho que, formar o treinamento ali. Tá certo, eu acho que isso... E depois é o seguinte, né? Eu acho isso legal. Bacana. Legal. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos precisar dessa garotada também. Muito bem, vamos falar do futsal feminino de Araraquara, que está disputando a Liga Paulista de Futebol de Salão. Claro, futebol de salão feminino. Eu não me acostumo a falar só futsal, né? Na minha cabeça tem tanto futebol de salão que fica difícil a gente se esquecer. Mas os campeões da bola, a nossa equipe com o intuito único e exclusivo de prestigiar o esporte amador da cidade, os campeões da bola foram acompanhar os preparativos das nossas meninas do futsal para os seus próximos compromissos. Vamos ficar atentos a essa matéria. E a equipe Tradição Fundo Esporte se prepara aí para a continuidade do Campeonato Paulista de Futsal Feminino. Até o momento foram 2 jogos, uma derrota e uma vitória, e as duas fora de Araraquara. Semana passada a equipe enfrentaria Santo André aqui no Gigantão, mas devido a essa crise, a partida acabou sendo adiada pela Federação Paulista de Futsal. Um tempo a mais também para preparar principalmente as jogadoras lesionadas para a continuidade do campeonato. Rony, um abraço. Um abraço, boa noite a todos. Sim, para nós serve como preparação, tá? Agora, nesse período que nós vamos ficar transitório aí, né? Que nós vamos só treinar. A gente tem uma disputa muito forte agora contra São José, né? Que é uma das equipes favoritas, né? Com as meninas da seleção brasileira. Então segue a nossa preparação. Estamos com 3, 4 meninas machucadas aí. E esse tempo acredito que vai dar tempo delas recuperarem. E esse campeonato, né? Essa volta do futsal feminino ao Campeonato Paulista, né? As duas equipes, né? O masculino numa das melhores ligas do Brasil e o feminino também no melhor campeonato feminino do Brasil. Para a região é muito forte, né? Muito bom para a região, né? Tá trazendo o Campeonato Paulista, tanto masculino quanto feminino, né? Tá fortalecendo a nossa região. Então, por mais que seja muito difícil, são equipes muito estruturadas, mas a Araraquara eu acredito que vai fazer um bom campeonato também esse ano. E a Nútia, uma das jogadoras lesionadas, né? Ficou fora desse último compromisso. Até mesmo essa partida adiada
contra Santo André ajudou aí nessa recuperação para os próximos jogos, Nutti? Com certeza ajudou, porque como foi uma pancada no tornozelo, foi uma pancada e eu torci, ajudou porque eu não preciso me desgastar e forçar num jogo. Eu consegui tirar mais alguns dias para estar reabilitando e podendo voltar aos treinos com mais tranquilidade. Nutti, esse Campeonato Paulista, né? Você que é uma das mais velhas de casa aqui no futsal, tem uma história muito bonita com a camisa do futsal de Araraquara. Como é que é para você disputar esse Campeonato Paulista para essa equipe? É muito bom, porque depois de 3 anos estar de fora, voltando, na estreia mesmo contra São Bernardo, a gente sentiu um gosto diferente. A Bia, que é outra menina que estava na última edição que o Tradição participou, a gente sente aquela coisa gostosa, aquele prazer de jogar um campeonato a nível estadual com grandes times. Muito bem, vamos então para o intervalo. Já saíram aí os próximos jogos da Copa do Brasil, daqui a pouco a gente traz essa informação para você. E no próximo bloco, que é o bloco final do programa, Dia a Dia da Ferroviária, aqui na Janela Esportiva da TV Cultura Paulista e também da Rádio Cultura M, a gente volta daqui a pouquinho. Venha conferir a coleção Outono e Inverno da Linentex, no centro de Araraquara. Qualidade, ótimos preços e condições especiais de pagamento. Moda feminina, moda infantil e moda festa. Bolsas, acessórios e as últimas tendências do Outono e Inverno 2018. Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. Novas marcas, peças exclusivas e preços especiais para você vestir os looks da estação. É saboroso, inigualável, delicioso, a qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prats, você vai gostar. Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats 100% natural. Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 33359888. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 3324-7039. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando eu, você, ao mundo. Conectando Tex, é a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Boletim da Ferroviária. Apoio cultural. Dor muscular? Não sofra com isso. Use Doutor Esporte e adeus dor muscular. Doutor Esporte, à venda na rede de farmácias Droga Vem. Despachante Araraquara, sinônimo de rapidez e eficiência, sempre com o melhor serviço. Alameda Rogério Pinto Ferraz, Vila Ferroviária, perto do estádio da Fonte Luminosa. Problemas elétricos em sua casa ou empresa? A UER está ao seu lado para resolver. UER Elétrica, Montagem, Automação e Instrumentação. Em Américo Brasiliense. Ligue 3986-9078. Problemas elétricos? A UER resolve. Casa do Crédito. Soluções de crédito para cada momento de sua vida. Casa do Crédito. Especialista em crédito consignado. Rua São Bento, 990 no centro. Telefones 3332-7218 e 3332-3186. Muito bem, antes que a gente esqueça, Vaguinho e Didio, um abraço ao companheiro Marcos Coqueiro, que não está conosco
hoje aqui na mesa, mas está nos assistindo, né? É um pequeno problema no trânsito aí, mas já está tudo bem encaminhado, resolvido. Um abraço ao companheiro Marcos Giochini, que se não estiver conosco hoje no Balanço, com certeza estará conosco aqui. Até porque amanhã, apesar do feriado de Corpus Christi, o programa Janela Esportiva, aqui na TV Cultura Paulista, será apresentado normalmente, né? O pessoal aqui quer trabalhar mesmo, né? Ninguém quer ficar coçando, não. Amanhã todo mundo, a equipe reunida aqui para a apresentação ao vivo, apesar do feriado, da nossa Janela Esportiva. Então, um abraço, um grande abraço ao companheiro Marcos Giochini, né, que sistematicamente dá susto na gente, mas está tudo bem. Graças a Deus, está tudo muito bem. Hoje é o dia do desafio, né? Então eu pergunto a vocês aqui se vocês tiveram coragem de fazer alguma atividade física, ainda que por 15 minutos, né? E comunicaram, porque se não comunicar também não adianta. Giovanni? Já comuniquei, silêncio constrangedor aí. Já comuniquei, 6h15 da manhã, academia. Academia. Você vai eu fiz minha caminhada, Zé. Mas vou comunicar agora à tarde. Marcelão, você carregou tripé aí 15 minutos aí. Muito bem, muito bem. Bem, vamos então a alguns destaques importantes aqui, para fechar então o noticiário, falando de Ferroviária, Giovanni. A gente começa falando da equipe feminina da Ferroviária, que joga. Desde ontem está em São José dos Campos, lá no Vale do Paraíba, e joga hoje à tarde contra São José. É jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Realmente, a equipe da Ferroviária está lá em São José dos Campos, joga às 15 horas, contra a equipe do São José dos Campos. E vai tentar se reabilitar, né, Zé? Não, na verdade já se reabilitou, porque ganhou o último jogo aqui na Fonte, né? Mas esse São José foi um dos grandes adversários da Ferroviária, né, Zé? Era aquela rivalidade de uns tempos atrás aí. Antes de Rio Preto, a briga era efetivamente com São José dos Campos. Exatamente, Zé, São José. E depois virou Rio Preto na vida da Ferroviária, mas o São José é uma equipe de muita tradição, é uma equipe muito forte, ainda mais jogando lá no Martins Pereira em São José dos Campos, o jogo se torna ainda mais difícil para a Ferroviária. É a volta da velha rivalidade Ferroviária e São José. Lembrando, 3 da tarde lá no Vale do Paraíba, na capital do Vale, que é São José dos Campos, e depois, ô Giovanni, aí pelo Campeonato Paulista, pela tabela que nós temos aqui, o próximo jogo vai ser só no dia 9 de junho, contra a Francana, melhor dizendo, né? Isso, contra a Francana, lá na Cidade Franca. Tá certo. Vamos falar da equipe principal da Ferroviária, né? Será que o Marcos Damasceno está na cidade? Mas é aquele jogador que a Ferroviária chegou até publicar uma nota oficial comunicando o desaparecimento do jogador. O cara se mandou, não deu a mínima satisfação e agiu bem a diretoria da Ferroviária se resguardando, né? Sim. Até como abandono de emprego. Até ontem ele não havia, até onde a gente sabe, porque informação na Ferroviária também está cada vez mais difícil, ele não havia se apresentado para um acerto, não sei exatamente o que vai acontecer. Uma coisa é clara, né, Wagner? Um jogador que tem esse tipo de comportamento, e o Marcos Damasceno já havia criado muitos problemas na Ferroviária, né? Desde quando chegou do Inter. Aliás, veio precedido de todas essas informações. Olha, o cara até um bom jogador, tecnicamente falando, mas fora do campo é uma praga. Ninguém consegue tomar conta da vida dele. E aqui, infelizmente, também não foi diferente, a ponto dele pura e simplesmente desaparecer, sumir, não dar satisfação e exigir que, até para se resguardar, a diretoria da Ferroviária tenha sido obrigada a publicar uma nota oficial comunicando o desaparecimento do jogador. A gente sabe que ele está na cidade, mas assim, tratativas, né, para usar um termo muito comum agora, tratativas dele com a Ferroviária parece que não ocorreram. O Damasceno, ele teve um problema um tempo atrás familiar, né, familiar. Zé? Isso mexeu muito com ele, né? Demais com o Damasceno, e ele tem vários problemas extracampo depois desse ocorrido. Então, vinha acontecendo, a Ferroviária sabia disso, mas acreditava que poderia recuperar o jogador. Em determinado ponto, até certo ponto, a Ferroviária conseguiu recuperar, né, Zé? Ele andou jogando, inclusive. Andou jogando. Foi escalado em várias ocasiões, né? E jogou bem, Zé. Algumas partidas ele foi muito bem. Mas realmente ele não está com a cabeça muito boa, não. E esse problema volta a atormentar o Marco Damasceno. E ele está sumido aí, a Ferroviária procura informações sobre ele, né? Na verdade, segundo o que se comenta, esse segundo infelizmente
expressão obrigatória aqui no noticiário, né? Que o Damasceno estaria na cidade. Estaria lá na Araraquara, mas realmente já não vai mais fazer parte da Ferroviária. Aliás, em se tratando de fazer parte da Ferroviária, parece que ontem os dirigentes, né, que também não são muitos, né, porque na verdade são Salmazo, o Pedro Martins e o técnico, né, os integrantes da comissão técnica aí para avaliar aquilo que aconteceu com a Ferroviária no Campeonato Brasileiro, principalmente, e o que vai ser feito a partir de agora com Copa Paulista, né? A questão financeira, que anda paralelamente, né, à montagem do time, como é que vai ser feito, a falta de dinheiro é muito preocupante, né? Não é só na Ferroviária, mas o nosso problema é aqui, é com ele que a gente tem que se preocupar. A Copa começa no mês de agosto, 4, 5, 6 de agosto, e vamos ver o que ocorre, o Vaguinho, com essa perspectiva da Ferroviária na Copinha. Pelo que o presidente falou na Rádio Cultura AM, o elenco vai ser enxugado ainda mais, né? Não sabemos exatamente quais são os caminhos que a Ferroviária vai seguir nesse sentido, mas a ideia que passa é que esse elenco aí, que foi um desastre, uma vergonha no Campeonato Brasileiro, ainda assim, por incrível que pareça, é um elenco muito caro para a Copa Paulista. Então, vamos ver qual será a mágica aí, né? A matemática dos dirigentes da Ferroviária com relação à elaboração do elenco e do time da Ferroviária para a Copa Paulista. O que me parece um assunto claro e definido é de que o Bruno Pivetti deve ser, pelo menos para a Copinha, efetivado como técnico aí para tentar, nesses meses, 2 meses aí, que nos separam da Copa um pouquinho mais, arrumar a casa aí, né? Com um pouco mais de tranquilidade para ver aquilo que a Ferroviária vai poder oferecer na Copa Paulista de Futebol. O que a Ferroviária busca é um time bom e barato, né? Difícil, hein? É difícil. Muito difícil. É difícil você encontrar isso hoje. Então eu acho que a Ferroviária vai se desfazer de alguns jogadores, que considera ela para a Copa Paulista jogadores caros, para enxertar aí com a garotada ou uma ou outra contratação de fora, mas sem mexer muito no orçamento da equipe, que é pouco, né, Zé? Que é bem pequeno. Bem reduzido, e né? tentar na Copa Paulista ir avançando de fase, sei lá, para jogar o máximo possível dentro da Copa Paulista, principalmente aproveitando a garotada. Era o indício da Ferroviária e a ideia era essa, né, Zé? O time seguir no Campeonato Brasileiro e a garotada jogar a Copa Paulista. Deu tudo errado, agora tem que mirar as forças aí nessa Copa Paulista. Na verdade, não se pode falar de maneira nenhuma, e seria até uma injustiça, falar que o ano de 2018 para a Ferroviária está perdido. Não, porque temos ainda um torneio pela frente. Se a gente analisar o passado, o que a gente vai concluir, como já concluímos aqui, é que ficamos muito longe daquilo que se esperava, né? Uma campanha no Campeonato Paulista que foi totalmente irregular, lutando para não cair, mais uma vez conseguindo se manter na principal divisão, né? Mas de uma forma sofrida, mais uma vez, pelo 3º ano consecutivo, com muito sofrimento, com muita reza, com muita promessa, enfim, tem gente pagando promessa até hoje pelo fato da Ferroviária não ter caído. Aí, no chamado torneio do interior, que é sempre um apêndice, né, do Campeonato Paulista, a Ferroviária fez aquilo que tinha que fazer, não foi nem surpreendente e nem decepcionante. Decepção mesmo aconteceu agora, no Campeonato Brasileiro, com 6 jogos, 3 derrotas e 3 empates, tem uma vitória e a classificação vexatória que o time conseguiu, submetendo toda a sua torcida a um vexame a nível nacional. Agora vem a Copinha, os problemas existem, a gente sempre fala deles aqui, e o principal é a diretoria conseguir acertar essa matemática de, gastando o mínimo possível, poder se montar uma equipe pelo menos competitiva para a Copa. A gente tem que aguardar, né, Wagner? Com certeza. Vamos ter que esperar aí para ver o trabalho, né, desses 2 meses aí, para ter a ideia um pouco mais perto da realidade, próxima da realidade da Ferroviária, naquilo que será possível fazer. Há que se voltar as atenções agora, principalmente para as categorias de base da Ferroviária. Que já estão jogando, inclusive. Que já estão em andamento, disputando os campeonatos, mas atenção mesmo. Ver se existem garotos com qualidade mesmo, para que a gente possa, quem sabe, estar reaproveitando na equipe profissional. E colocar para jogar, Zé. Parar com esse negócio, joga muito, demora para... Põe para jogar. O Bazzani colocava todo mundo para jogar. Quantos jogadores foram revelados que saíram das categorias de base
e colocava, tendo receio, não tendo, colocava em campo e jogava. Muito bem, Vaguinho e Fiorini, o destaque final fica por conta da Copa do Brasil, né? Já se sabe aí a relação dos jogos da próxima etapa desse campeonato. Embora ainda tenhamos 2 vagas em aberto, né, Zé? Vasco ou Bahia, o primeiro jogo o Bahia venceu 3-0, joga só depois da Copa do Mundo, e Cruzeiro e Atlético Paranaense em Curitiba deu Cruzeiro. Jogos, Vasco ou Bahia vai enfrentar o Palmeiras, viu, Zé? O Palmeiras vai enfrentar o vencedor de Vasco e Bahia, o Santos vai enfrentar o vencedor de Cruzeiro e Atlético Paranaense, o Corinthians enfrenta a Chapecoense e o grande jogo Flamengo e Grêmio. Vai ser uma parada. Esse é o jogão aí dessa fase quartas de final da Copa do Brasil. Então, ainda restam 2 decisões, é isso, né? Que será, esses jogos vão ocorrer no dia 16 de julho, um dia depois da final da Copa do Mundo. É certo, vamos ter que aguardar. Exato. Agora, a Copa do Brasil, para quem não sabe, oferece a maior premiação, hein? Mais dinheiro que Campeonato Brasileiro, que Sul-Americano e que Libertadores. Exato. 50 milhões de reais para o campeão, é isso? Exatamente. Para os times que passaram dessa fase agora, cada um embolsou 3 milhões. Né? Tá certo, é muito dinheiro, hein? Muito dinheiro mesmo. E futebolzinho pequenininho, né? Mas que o dinheiro é grande, é grande. Para o Vasco vai ser bom esse dinheiro. Se chegar, né? Se chegar. E se já não tiver devendo também para se já não tiver tudo comprometido, né, velho? Verdade. Você tem seu destaque final aí? Fica para a camisa aqui, Zé. Sim. Para o pessoal continue ligando para cá. Sexta-feira teremos o sorteio da camisa, oferta da Casa das Cortinas do Humberto e da Gisele. 3508-2200. Você liga para cá, dê o seu nome, o bairro, o telefone e concorre sexta-feira a essa linda camisa. Hein? Muito bem, o destaque final fica até por conta da programação. O Marcelo está me lembrando aqui que a partir da semana que vem a gente vai começar a falar de Copa do Mundo aqui. Teremos dentro da janela esportiva espaço para a participação brasileira lá na Rússia no Campeonato Mundial de Futebol. Um abraço ao Mário Okama, né, e a todo o pessoal do Sacaná, que já está conosco nessa cobertura do Campeonato Mundial de Futebol. E o Robertinho Reis também, viu, Zé, que está ligado, acabou de mandar mensagem. Um grande abraço. E a gente vai embora. Estamos fechando a nossa janela esportiva. Nosso próximo encontro amanhã, feriado. Estaremos aqui ao vivo apresentando o programa com os campeões da bola. Um abraço e tchau. Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates, é da fruta para o copo.